um tem um conhecimento, cada um tem um nível de amadurecimento e muita coisa vai fazer sentido para vocês com o passar do tempo. Mas o mais importante é a gente conhecer a informação, né? Conhecer o princípio. E orar a Deus, pedir orientação, pedir ajuda a Deus para que a gente consiga colocar em prática. Então vamos lá. Como saber se é a pessoa certa para mim? Gente, eu criei esse estudo quando eu tinha 17 anos. E eu estava assim, né? Foi com 17 anos, eu lembro, foi a idade que eu comecei a, né, me interessar, assim, em querer namorar com alguém. Eu ainda não tinha esse conhecimento de idade. Aí eu lembro que eu estava pensando nisso, né? Eu tô com uma idade assim, né? E aí eu comecei a pensar, peraí, mas o que eu tenho de revelação sobre isso? E eu sempre sonhei em casar. Sempre. Foi o sonho da minha vida. Tem mulher que fala, meu sonho é ser mãe. Não, meu sonho era casar. Casar. E casar assim, bem casado. Eu sempre tive medo de me casar errado, de ter problemas, ter dificuldade, de sofrer no casamento. Vou dar um príncipe. Meus pais, eu cresci com os pais juntos, né? Infelizmente meu pai veio a falecer há alguns anos atrás, mas assim, sempre tive os pais ali juntos, casados, adventistas, mas e não era um relacionamento ruim, nunca vi eles brigando, discutindo, aquela coisa assim, não. Mas minha mãe me falava muito, né, de relacionamento, me falava que, se você tomar uma decisão errada, você acaba com sua vida. Aí eu ficava com aquela, né, imagina, acabar com minha vida. E o pior que é mesmo, né, um casamento, você se doa muito para a pessoa e acabar com um relacionamento ou sofrer. Tem muita gente que se mantém casada por causa dos filhos, né, por conveniência, porque é cristão e não pode separar e fica vivendo aquele sofrimento. Isso é muito ruim. E aí, em cima disso, eu comecei a orar mais ainda, né, eu sempre orei. E assim como a Nayara do vídeo, eu também tinha uma lista de coisas que eu falava com Deus. E muita coisa estava no Espírito de Profecia, e algumas coisas também eram coisas que eu tinha interesse. Por exemplo, gente, eu falava assim com Deus, eu lembro várias vezes que eu orei e falei, Senhor, que Ele seja assim tão gentil, que um dia que eu estiver muito cansada, Ele faça uma massagem nos meus pés. E, gente, o Felipe é massoterapeuta. Olha só. E Deus abençoou, né, com muito mais do que eu pedi. E assim, eu comecei então a estudar, buscar esse conhecimento. E eu pensava assim, não, tem coisa, a gente tem muita coisa revelada, tem muitos livros. E aí foi aí que eu comecei a ler Mensagem aos Jovens, Carta aos Jovens Namorados, li Lara Adventista também, novinha, li. E aí eu fui anotando. Tudo que eu ia encontrando pela frente, assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu tenho que ser assim. E, né, dava aquele susto assim, eu tenho que ser assim para conseguir casar e tal. Eu não me lembro daquele texto dos 20 anos, mas eu lembro que eu li muita coisa e fui anotando, né? E um dos pontos que nesse estudo eu acabei desenvolvendo essa palestra aqui, que foi sendo aprimorada no decorrer dos anos, né? Mas a essência dela ainda é a mesma desde o passado. Por quê? Porque olha, eu já fui atrás de outras pessoas falando, especialistas, psicólogos e não sei o que, falando. E sim, gente, tem alguns pontos que se a gente buscar na pessoa, vai casar melhor. Por quê? Quanto mais parecida a pessoa for com você, melhor. Tem gente que acha assim, não, mas os opostos que se atraem. Não é verdade. Os opostos dão muito problema. E, na verdade, sempre vai ser muito diferente, né? Você teve uma criação, a pessoa teve outra criação, um menino, uma menina, completamente diferente os dois, cada um teve uma realidade diferente. Já vai ser complicado os dois se entenderem e terem um relacionamento assim duradouro. Vão ter desafios. Agora, se você já entra num relacionamento entendendo, conhecendo melhor a pessoa e sabendo que vocês têm muitas coisas em comum, muitas coisas que se encaixam, aí sim, você já
você já começa dando o passo certo. Porque vocês vão ver aqui que tem alguns pontos, né, algumas características que a gente tem que buscar em comum com a pessoa. Dá certo, dá, pode dar, você não ter compatibilidade em um dos pontos que eu vou falar. Pode dar certo. Vocês vão lembrar, enquanto eu estiver falando, vocês vão lembrar, mas tem fulano de tal que não é assim, tem fulano de tal que não é assim. Sim, são exceções. Agora, o casal que consegue ter tudo isso em comum, mil maravilhas. Por quê, gente? Mesmo com tudo em comum, vai ser difícil. Agora, se tem um pontinho ali que já é incompatível, vocês vão ver que complica um pouco. Então, como saber se é a pessoa certa para mim? Muitos casais, já casados, têm problemas que não são normais dentro de um casamento, simplesmente porque deixaram de observar os sinais quando estavam conhecendo a pessoa, seja na amizade ou seja no namoro. As pessoas dão sinais da personalidade dela, sinais do temperamento dela, do jeito dela, dos costumes dela. E aí você vai ver que costume é suportável e que costume não é. Às vezes na paixão, a gente deixa relevar muita coisa. Por isso que o Juvecia não recomenda essa paixão avassaladora para você se relacionar, porque você fica cego, né? O pessoal fala que o amor é cego, na verdade é a paixão que é cega, que deixa a gente cego. Agora, se você entra num relacionamento ali com calma, né, vai desenvolvendo um sentimento ali pela pessoa aos poucos, você consegue enxergar melhor, você precisa chamar a razão ali, mesmo que ainda esteja terminando de desenvolver ali no cérebro, né, essa maturidade, mas você tem que chamar ele na razão e se perguntar, esse defeito da pessoa, eu vou aguentar? Eu vou suportar? Todo dia ela fazer isso? Todo dia eu lidar com isso, com esse costume da pessoa, com esse jeito dela? Então, para escolher a pessoa certa, não se pode escolher pela emoção, pela paixão, pela atração. Se escolhe pela razão, pelo entendimento. Geralmente a gente procura primeiro pelo exterior. Eu achei bonito. Eu achei bonita. E aí depois a gente pensa, será que trabalha? Será que estuda? A gente tem alguns amigos em comum. A gente se gosta. E é isso, a gente se gosta. Maíra, responde uma coisa aqui. Geralmente o homem, ele é atraído mais pela beleza da mulher, né? E a mulher, como é que é? Você já esquentar um negócio aqui, vai. Vem, Maíra. Geralmente a forma que ele trata ela. O que ele fala. Vocês. Isso. Geralmente, é claro que a gente também olha o exterior. Tem que se agradar. Mas o homem é muito mais visual. É mais visual. Vocês podiam anotar, gente, as perguntas. Mas fala aí. Aí a próxima vocês anotam. Eu acho que varia de pessoa para pessoa. Isso. A resposta dele. Realmente, varia. Tem, né? Mas assim... Por exemplo, eu acho interessante o homem que gosta de ajudar as pessoas, que gosta de estar sempre fazendo serviço, né? Um bom serviço. Então, é o jeito que ele trata as pessoas. A gente olha mais o comportamento. Isso, o que ele fala. A mulher e o homem geralmente é mais pela beleza. Mas tudo tem que encaixar. Vocês vão ver aqui, olha só. Vamos lá. Peraí, agora tá certo? Tá. Olha só esse texto de Lar Adventista, página 79. Rapazes e meninas entram em relações matrimoniais com amor imaturo, com juízo não desenvolvido, sem sentimentos nobres e elevados, e assumem os compromissos matrimoniais completamente guiados por suas paixões juvenis. E aí que dá problema. Porque, gente, eu já me apaixonei na adolescência, tá? Eu conheci o Felipe depois e foi meu primeiro namorado, mas eu tive uma paixão na adolescência, assim, aquela paixão de arriar os 4 pneus, sabe? De sonhar, assim, não vai dar certo, a gente vai casar. E a paixão ainda era correspondida, então foi horrível na minha vida. Foi horrível, por quê? Porque a gente não tinha compatibilidade nenhuma, mas eu achava que tinha. Eu falei, não, ele vai mudar, até hoje não mudou e já foi preso 3 vezes. Livramento, né?
Mas assim, né, vamos pensar assim, também, pra quem que ela foi olhar? Não, na época, na escola, um menino super inteligente. Na época, ele tinha 15 anos, falava inglês fluente. Eu fiquei assim, atraída pela inteligência dele. Nossa, muito inteligente. Bonito também, eu achava bonito também. Mas assim, nossa, muito inteligente, sabia inglês fluente, gente. Até hoje, quem sabe inglês fluente aqui? Fluente. 1, 2. Não. Ela ali, 2 aqui, olha só. Ele era fluente em inglês. Ele mexia no computador, assim, fazia de tudo. Manutenção, programação, tudo, assim. Eu ficava assim, uau. E a gente foi conversando, tinha muita coisa. Não, algumas coisas em comum, mas pouquinha, mas o principal não era em comum e depois ele foi expandindo. Mas, enfim. Então, realmente, gente, eu sei o que é estar apaixonado, assim, mas... E o pior, que quando é essa paixão proibida, que era uma paixão proibida, né, que era muito nova, e a gente não dava certo, eu sabia que não podia namorar com ele, mas eu acreditava que ele iria mudar, e a gente um dia poderia namorar. E eu ficava sonhando com aquilo, e aquela paixão proibida e correspondida. A gente conversava muito, a gente passava muito tempo junto, assim, na escola e tal. E aquilo foi pior ainda, porque uma paixão não correspondida, ou correspondida, mas uma paixão proibida, você fica alimentando aquele sentimento de uma forma muito mais forte. Fica aquela coisa, assim, bem de novela mesmo. Hoje eu vejo isso muito melhor, porque depois que eu me interessei pelo Felipe, a gente conversou, depois que a gente namorou e casou, foi completamente diferente. Era aquela coisa assim, certinho, sabe? A gente pode namorar, os pais permitiram, e a gente vai casar e tudo mais, assim, tá. É claro que, né, tem também aquelas coisas, assim, como eu posso dizer... Tem sim, o sentimento vai aflorando e tudo, mas é completamente diferente de uma coisa assim, certa, abençoada por Deus, de uma coisa proibida. É igual coisa de novela mesmo, aquela cena de novela que a pessoa fica cega e acha assim que vai e fica uma coisa muito forte, assim, é uma emoção muito forte. E isso é horrível porque depois isso... Quando você realmente, assim, acorda, né? Na verdade, era aquela coisa que eu falei pra vocês. Eu alimentava o sentimento, mas eu ficava, mas eu não posso, tenho que sair fora e tal. E ainda alimentei um tempo, até quando eu decidi, falei, não quero nem ver. E aí, graças a Deus, meus pais se mudaram de estado, bem na época, e pronto, e cortei contato completo. E não quero mais saber, porque doeu, mas assim, era o que precisava ser feito. E doeu demais. E hoje eu vejo, gente, que desnecessário. Tava tão na cara, assim, nada a ver. Pronto. Já não precisa sofrer, entendeu? Eu sofri sem necessidade. Sofri por burrice. Foi isso. Agora vamos lá. Por acaso você pegaria um táxi ou um Uber, né? Hoje é um Uber. Vai ter colocado a foto de um Uber ali. Você pegaria um Uber e você fala assim, olha, eu tô quase sem combustível. Só dá pra te deixar na metade do caminho. Você ia pegar o Uber? Só em caso de emergência. Só que se eu estivesse precisando de ir pro hospital, por exemplo, alguém morrer, né? Eu ia andando mais reto. Se ele não cobrasse? Ele não cobrasse? Não, eu te cobro a metade da corrida e aí eu te deixo na metade do caminho. Quem vai querer? Se eu estivesse apressado. De modo geral, não. Só se fosse o único, De modo geral, não, né? Exatamente. Pois é, quando a gente entra num relacionamento, quando a gente alimenta emoções, como eu comentei aqui do meu caso, de uma pessoa incompatível com a gente, é isso que a gente está fazendo. Porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Pode ter certeza. Vocês já ouviram falar aqui de pessoas que se divorciaram por incompatibilidade? Milhares. Só incompatibilidade, não era traição. Foi que não dava mais certo, assim, os jeitos, não dava mais ali a convivência com dois. Vocês já viram? Casos assim? 9 em cada 10. mas quando casar, então eu descobri que ele não gosta, basicamente isso. Não, assim, justamente porque tem aquela paixão, e a paixão acaba. É atração, na verdade.
E aí acabou aquela coisa toda, porque ela é passageira, acabou, e aí agora tá os dois casados, e aí tipo, acaba aquela coisa, aquela emoção. E aí fica justamente esse momento agora de ficar observando os defeitos um do outro, e aí não suporta. Não suporta porque realmente não se combinam. Incompatibilidade. Muita gente separa por incompatibilidade. E, gente, para nós cristãos, separação por incompatibilidade é pecado. Deus não aprova. Então, imagina, você está preso a viver com uma pessoa que não dá mais, que vocês vivem brigando, vivem como estranhos dentro de casa. Complicado, né? Imagina, gente, ao contrário, quando você casa com a pessoa certa, gente, eu e o Felipe, quando a gente se casou, a gente ganhou o mundo. Porque assim, a gente já tinha muitos sonhos assim, grandes e tudo mais, a gente já tinha entendido o nosso chamado, nosso propósito. Quando a gente se juntou, combinava as coisas, assim, agora, um com o outro é bem mais forte. A gente já rodou um monte de lugares. Agora a gente mora no Paraguai. A gente já viajou para vários lugares, ajudamos vários projetos, ministérios, fizemos várias coisas juntos. E justamente porque um apoia o outro. O que ele fala, eu aceito, o que eu falo, ele aceita. A gente sabe que a gente se completa, a gente se combina. E aí você ganha força. Isso. Por quê? Sozinho, você até pode ir mais rápido. Mas junto com outra pessoa, você consegue ir mais longe. Você tem muito mais força para fazer muito mais coisa. Imagina, duas pessoas, né, vão pensar melhor, vão fazer muito mais coisa, igual aqui a organização desse congresso. Quando a equipe foi me ajudando assim, eu, o Felipe, a Bia e o Vanilson, assim, a Patrícia e o Vanete, principalmente esse, teve muito mais gente, mas assim, principalmente nós seis, assim, que mais fizemos tudo, quando eu vi eles fazendo as coisas, eu falei, gente, que bênção. É como se fosse meu braço direito fazendo. É justamente assim num relacionamento. Quando tem ali os dois combinando na mesma direção, vocês são muito mais fortes. Agora a gente pode somar e ser muito maior, ou a gente pode, ao se casar com uma pessoa, reduzir a nossa força a zero. E virar um zero à esquerda mesmo, porque vai quebrar a sua energia, vai minar a sua energia, seu ânimo, seus sonhos serão barrados por incompatibilidade. Vamos lá. E existem casos que a pessoa fala, eu vou namorar com você, mas eu não vou casar com você. Não, eu vou namorar só, mas não quero casar. Isso. Tem muita gente que faz isso. E a gente não pode cair no engano também, só para corroborar, cair no engano de ter um relacionamento com alguém, essa pessoa tem um defeito de caráter, e você ficar acreditando que ela mudará esse defeito. Quer dizer, ela pode mudar esse defeito, mas se ela persistir com esse defeito, sabe? Ah não, eu mudo, eu vou mudar. Isso é um engano. Eu tenho um amigo que ele se separou, jovem, passou 8 anos se relacionando com ela, e ela tinha o mesmo defeito, sabe? O mesmo temperamento, não mudava. E ele via isso, e foi pro casamento. Infelizmente, não suportou. Teve um rompimento, sabe? Então a gente não pode ter esse engano. Lógico que ninguém muda ninguém, mas você não pode ter essa ilusão, sabe? De que a pessoa ali, ela está mostrando quem ela é. E vai levar aquele defeito. Exatamente, são os sinais. Exatamente. Olha só, gente, quando finalmente casamos e vamos dormir e acordar com a mesma pessoa, vê-la com o cabelo bagunçado, com bafo, sabendo que a pessoa foi fazer o número 2 no banheiro. Quando ela ficar doente, você tiver que cuidar dela. Quando ela vomitar no chão, você tiver que limpar. Quando deixar a comida queimar e não ter mais nada para comer, queimou o arroz e agora não tem mais nada pronto, eu estou morrendo de fome, e eu tenho que sair logo porque eu tenho compromisso, tenho que ir para o trabalho, não tem nada para comer em casa. Quando ganhar uns quilinhos a mais, quando começar a aparecer os pneuzinhos, quando a situação financeira apertar, tem muito relacionamento que acaba quando a situação financeira aperta. Pode acontecer, claro, tem que se preparar, mas pode acontecer. Eu acho que vai ter mais um bar que é o homem. O bar que é só beleza, mas não é beleza, né? Sim. Aí quando acorda, bagunçado, né? Quando os pais quiserem palpitar na relação, quando estiverem cansados de servir o outro, porque é muito serviço também no relacionamento. Você ceder. É muito isso.
para dar certo. Então, quando você estiver cansado, não aguento mais. Sempre é ele, sempre a vontade dele. Quando ficarem impacientes um com o outro, quando o outro for grosseiro, quando discordarem um do outro, aí o sentimento romântico não suporta. É aí que o que suporta isso daqui é o amor. Por isso que o amor é um princípio, não é um sentimento. Sentimento é esse gostar que a gente tem. Agora imagina isso que eu falei pra vocês. Imagina a pessoa doente, só que você ama, que você gosta, está casado com você, aquela bela mulher, aquele rapaz interessante, inteligente ali, está finalmente com você. E aí, vocês estão casados e aí está doente. E dá uma diarreia. E está vomitando, está muito mal, com febre. E aí vomita assim, ó, está deitado na cama, ou deitada, e vira assim no chão e vomita, e pega assim no guarda-roupa, pega no colchão, assim, no forro da cama. E ele tá lá, ou ela tá lá, arreada na cama, você vai ter que limpar, ou vai deixar lá, né? A podridão lá, você escolhe. Vai deixar lá, e aí a pessoa vai no banheiro e tá ali, né? Tá doente, aí tem diarreia, e às vezes até dá descarga, mas ainda ficam uns resquícios assim no vaso, e você já está naquela situação, e aí vocês estão apertados financeiramente, e aí tá sem dinheiro para colocar combustível no carro, para levar a pessoa para o hospital, e aí? Meu Deus, mas que caos! Isso acontece. E aí é nessa hora que ou você ama ou você odeia. Porque... Exatamente, na saúde ou na doença, exatamente. Vamos lá, olha só, gente, olha que triste. Os brasileiros têm se divorciado cada vez mais e mais rápido, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha só, a cada 970 mil casamentos no ano, aqui no Brasil, nós temos mais ou menos quase 970 mil casamentos no ano, 420 mil terminam em divórcios. E houve um divórcio para cada 2,3 casamentos, ou seja, metade das pessoas que estão se casando estão se divorciando. Olha só, o índice altíssimo, gente, altíssimo. A cada 2 casais, um se divorcia. Imagina. Isso é muito triste. E aí vocês viram, né, como é que sai da relação, né, quando rasgou o papel. Sai os dois arrebentados. E aí para recomeçar é complicado. E aí, como eu falei, geralmente as pessoas se baseiam, né, para procurar alguém, o trabalho que a pessoa tem, a beleza dela, o sucesso, o dinheiro, casa, carro, em como ela é linda e meiga, em como ele é romântico, se é da mesma fé. Tem gente que fala, se é da mesma fé, então tá bom. Ou é do grupo, tá ótimo. Então tá ótimo, já resolveu o problema. Só isso é compatível. Vocês vão ver o que é compatibilidade. Como saber como é a minha essência, meu caráter vai combinar com o de outra pessoa? Satanás está diligentemente empenhado em influenciar pessoas, olha só, inteiramente incompatíveis entre si, a unirem seus interesses. Ele exulta nessa obra, pois através dela pode trazer mais infelicidade e desgraça à família humana do que exercendo sua habilidade em qualquer outro sentido. Eu cheguei a me arrepiar. Porque a incompatibilidade é muito séria. Ele ama fazer isso. Vamos unir pessoas incompatíveis porque a gente destrói 2 corações. Se casar, tiver filhos, a gente destrói uma família inteira. Está muito fácil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te apresentar aquela moça linda, ele vai te apresentar aquele rapaz inteligente e romântico que é completamente incompatível. Vai aparecer na sua frente, assim, ó, bonitão, bonitona. Por quê? Porque é isso que ele quer. Ele veio para matar, roubar e destruir, exatamente. Vamos lá então. Existem 7 áreas, gente, principais, essenciais da compatibilidade. E aí, vocês podem anotar isso daqui, vocês têm que anotar e colocar no guarda-roupa, assim, ó, no espelho. Para sempre que, para quem tiver na idade aí, for procurar, ou quem não tiver na idade, mas eu tenho alguém assim que está orando, ora a Deus e começa a observar esses sinais aqui. São 7 áreas, só 7.
mas vocês vão ver o quanto que isso abrange sua vida inteira. Poderia acender essa luz aí do lado direito? Tem um interruptor aí. Só isso, tá bom. Olha só, a primeira é a maturidade. E como saber, então, qual é o ponto de maturidade que eu vou procurar na pessoa? Além de tudo que vocês já aprenderam ontem, na palestra do Felipe, hoje de manhã, perdão, na palestra do Felipe, o que mais que nós temos aqui? A mulher, num relacionamento, a mulher precisa de segurança. Principalmente isso, a mulher precisa se sentir segura com o homem ao lado dela. O homem que provê. Então, o homem tem que ter firmeza, liderança, que mostra o que sabe que está fazendo, que ele ganhe mais do que ela, que ele já viveu mais, porque é mais velho geralmente, né? Várias das vezes o homem é mais velho, um pouco mais velho do que a mulher. Geralmente isso também traz mais segurança para a mulher, ele é mais experiente, ele sabe mais, ele ganha mais. Por que esse ganhar mais? Gente, muitos casais se casam e querem ter filhos. E aí, quem é que tem que parar para cuidar do bebê? A mulher. A mulher, né? Se não for parar muito tempo, mas pelo menos ali nos primeiros momentos ali da criança, né? A gente sabe a verdadeira educação, que o ideal é sim a mãe se dedicar. E aí, se ela é que ganha mais na casa, e aí? Ela vai parar de trabalhar, e aí? Como é que o homem vai manter a casa? Quem é o provedor? É o homem. A mulher pode também trabalhar, ganhar o dinheiro dela e tudo, mas quem provê é o homem. A responsabilidade de prover, de colocar comida, de pagar água, luz em casa é do homem. Já o homem precisa de respeito. Isso aqui já é unânime, tá? Isso daqui não é aquela resposta que o Thaleson perguntou aqui, né? Isso aqui já é outro ponto. É um ponto normal de todo relacionamento, todo homem e toda mulher. A mulher procura uma segurança e o homem procura respeito. Se uma mulher desrespeitar um homem, você acabou com o relacionamento. Se no relacionamento a mulher não tem segurança com o marido, não se sente segura, o casamento já acabou, faz tempo. Se o homem não proveu, o cara é um Zé Ninguém. Não, sério mesmo, gente. E aí a mulher precisa de respeito. Se a mulher é mais madura na relação, como é que fica? Se a mulher já viveu mais, a mulher que é mais velha, como é que fica? Ela vai acabar tomando a maioria das decisões. Vai passar por cima da opinião do homem. E ele vai se sentir desrespeitado. Quem é o sacerdote do lar? Não é ele. Então é ele que tem que, né, ter esse conhecimento, essa maturidade maior, para ele poder orientar. E é claro que a opinião dela conta, é claro que eles vão decidir juntos, mas é aquela coisa que eu e meu marido a gente até brinca em casa. Quem é o macho? Quem é o homem? Hoje em dia o pessoal já, né, meio que relativizou as coisas, mas a gente sabe que existe uma distinção. A mulher é delicada, a mulher que cuida, a mulher que é sensível, o homem é macho, o homem é durão, o homem que trabalha, o homem que pega, que tem força, que pega pesado, não é? Vocês enxergam uma mulher carregando um saco de cimento nas costas? Não. Mas pode até ser, mas geralmente é um homem. As mulheres de hoje, feministas. Então, gente, outro ponto aqui muito importante aqui a ser relacionado, né? A idade, na maturidade. Aqui falando principalmente da diferença de idade, como eu falei, né? Normalmente pode acontecer sim, de uma mulher ser mais velha que o marido e dar certo, como eu falei, mas não olhem para a exceção, gente. Geralmente, o que acontece? A mulher amadurece mais rápido. Geralmente, uma menina de 15 anos, ela já tem uma cabeça assim de moça mesmo, de limpar a casa, de organizar, de fazer as coisas, de estudar, de crescer ali, e ela já olha para um menino ali de 18, de um pouco mais velho. Agora, geralmente, viu? Agora, um menino de 15 também... Tá jogando bola, quer ver desenho. Exatamente, tá jogando videogame, tá soltando pipa. Lá, aqui nos Claros tem uma
uma região ali, que às vezes eu ia passear com a minha cachorrinha, um monte de marmanjo lá soltando pipa. E a mulher tá fazendo o quê? Tá cuidando em casa do filho. Cadê a maturidade? E aí, como eu falei, não se baseia em exceções. Eu quero falar mais um pouquinho sobre a idade, gente. Olha só. O Espírito de Profecia também fala. Na maioria dos casos, não deve haver diferença muito grande de idade. A negligência desta regra pode resultar em sério dano para a saúde do mais jovem. Olha só, o mais jovem vai sofrer mais. E não raro sucede serem os filhos lesados em força física e mental. Não podem eles receber de um pai idoso o cuidado e companheirismo que os mais jovens exigem. E estão sujeitos a ficarem privados do pai ou da mãe pela morte destes. Justamente quando o amor e a orientação eram mais necessários. Vou dar uma experiência para você, uma experiência de outra pessoa, né, famosa. A Thalia, é uma cantora, atriz mexicana, sabe, das novelas. Vocês sabem quem é, né? Maria do Bairro, Marimar. Por que eu estou citando ela? Porque interessante que eu vi uma vez que o marido dela é bem mais velho que ela. Bem mais velho, assim, tem idade de ser pai dela. E ela, né, muito bonita e novinha na época, quando eles se conheceram, e casaram e estão casados até hoje. E aí, quando eu vi assim, a notícia, na hora eu lembrei dessa palestra aqui, eu falei assim, eu vou ir atrás de mais informações. Vi que um outro relacionamento dela anterior também foi com um homem bem mais velho. Eu falei na hora, assim, tem problema lá no seio familiar, lá atrás aconteceu alguma coisa com ela que no futuro fez ela buscar um pai para ela. Ela não estava buscando um marido, ela estava buscando um marido-pai. E aí... Isso. E aí, gente, só vi a notícia, vi a informação, fui atrás pesquisar para ter certeza do que eu estava pensando, né? E aí, encontrei as informações. Quando ela era criancinha, não lembro a idade, mas bem pequenininha, tipo 3, 4, 5 aninhos ali, no máximo, o pai dela morreu. E aí, ela ficou tão abalada, ela era muito apegada ao pai, ela ficou tão abalada que ela ficou 1 ano sem conversar. Ficou muda, se calou durante 1 ano. E mais ou menos, né, nesse 1 ano, quando ela voltou a falar, a primeira coisa que ela falou, a frase foi: mãe, cadê meu pai? E a mãe falou: seu pai está no céu. E aí ela voltou a falar. Imagina o baque que essa menina teve. Imagina o trauma que ela teve. E isso foi refletido lá na vida adulta. Bem, e aí a gente vê, né, muitas vezes essas decisões vêm também de alguma coisa mal resolvida lá atrás. Seguindo aqui, olha só. A ciência revela a diferença de idade ideal para relacionamento durar. De acordo com o estudo, as chances de separação podem estar diretamente ligadas à diferença de idade entre o casal. Olha só. Um estudo realizado pela Emory University, alguém que sabe inglês podia falar, né? De Atlanta, nos Estados Unidos, apontou que a diferença de idade entre os casais está diretamente relacionada à chance de separação. De acordo com a pesquisa, quanto maior a diferença de idade entre os envolvidos no relacionamento, maiores são as chances de que eles eventualmente se separem. Foram analisadas cerca de 3.000 pessoas para chegar à conclusão. Os pesquisadores afirmam que as menores chances de divórcio, 3%, são para casais com 12 meses ou menos de diferença de idade. Enquanto isso, casais com 5 anos de diferença têm 18% de chance de separação. Quanto maior a diferença fica, maiores são as chances de divórcio. Para casais com 10 anos de diferença, a probabilidade sobe para 39%. Se a diferença for de 20 anos para cima, as chances chegam a 95%. E por quê? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Por quê, gente? Olha só. Expectativa de longo prazo. Né? Se há essa diferença muito grande de idade, um dos parceiros pode estar próximo da aposentadoria, enquanto o outro está no auge da vida profissional, o que pode gerar conflitos sobre como passar o tempo e administrar finanças. Imagina, né? Um já está ali beirando os 50, eu vou me aposentar, não aguento mais trabalhar. E o outro está com 20. 20 ainda está no auge, 20 e poucos. Ai, eu quero ganhar um mundo, eu quero viajar um mundo, eu quero comprar um carro, uma casa.
E outra coisa, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Preconceitos sociais. Acontece muito. E tem muita gente que não suporta, gente. O baque é grande. A pessoa chega, o casal chega ali, a pessoa fala, é seu pai? É chato. Mas é por interesse também. Pode ter interesse muito. Muito. Todo casal muito diferente de idade tem interesse. Outra coisa. É o que você me disse quando a moça se vai namorar e a moça é mais velha. Então, A menina mais velha. entra aqui no ponto também, como eu falei já, da questão da segurança, né? A mulher precisa se sentir segura com o homem. Se o rapaz é mais novo, ela vai ficar meio assim. Eu já pensei nisso. Eu lembro que, numa certa fase, né, quando eu conheci o Felipe, eu conheci um rapaz, só conheci, ele era da mesma idade que eu. Na verdade, 3 meses mais novo. A gente faz ano no mesmo, né, pertinho, mas 3 meses mais novo. Eu fiquei assim, será que ele é mais maduro que eu posso confiar na palavra dele? Entende? Outro ponto, gente, importante aqui, nessa muita diferença de idade, é o seguinte, os dois vieram de um contexto completamente diferente. Quem nasceu nos anos 90 viveu uma coisa, quem nasceu nos anos 80 viveu outra coisa, quem nasceu nos anos 70 viveu outra coisa. Sabe, as conversas, as coisas que vocês... as coisas que você que acompanhou o seu crescimento é diferente. E aí a gente começa ali, né, conversar e tudo mais, e você vê que a pessoa, tipo, não é no tempo dela, né, que a gente fala, não é no seu tempo. E aí é mais um ponto, assim, que se fosse do mesmo tempo, vocês iam conversar das mesmas coisas. Nossa, a gente viveu isso. Vocês lembram daqueles do orelhão com ficha? Você lembra do orelhão com cartão? Você lembra daqueles celular Nokia, tijolão e tal? Cada um na sua fase, né? Outro ponto aqui, então, o primeiro foi maturidade. Segundo ponto de compatibilidade, aparência física. É importante. O que seria essa compatibilidade na aparência física? É você gostar do que você vê. É claro. Agora, aqui entra o seguinte, gente, eu preciso falar. Não é você buscar a modelo, né? Porque tem gente que é muito exigente e fica solteiro uma vida. Muitos anos só porque quer, né? Ah, modelo. Não, tem que ser desse jeito. Não, você tem que te agradar, é claro, é importante. Mas não é o mais importante, até mesmo porque se a pessoa... até citar uma coisa que aconteceu aqui com a gente, né? Mas eu lembrei de outro caso famoso na internet. Se a pessoa sofreu um acidente, por exemplo, né, sofreu um acidente ali, os já são casados, ela era linda, ou ele era bonitão, ele era um Henry Cavill? Era o Superman. eu tive que citar porque os homens só ficam usando, né? Só homem que gosta de mulher bonita. E aí, a pessoa ali tá... Você se casou com aquela pessoa, você gosta muito da aparência dela, te atrai, mas acontece um acidente, por exemplo, a pessoa tem um acidente de queimadura e fica deformada. Perde uma perna. E acontece muito, né, quando tem os filhos, começa a ficar mais velha, o metabolismo vai abaixando, começa a engordar. Tem muito homem que perde interesse na mulher por causa disso, porque começou a ganhar uns quilinhos. E ela engravidou, ela ganhou uns quilinhos por quê? Porque ela é mãe dos seus filhos. Você tem que respeitar ela. Você tem que amar ela mesmo assim. Mas é claro que a mulher também tem que se cuidar da saúde. A gente que é magrinho só engorda do casamento. Exatamente, a questão do metabolismo. Mas assim, gente, é muito importante isso, a gente ter, né, essa atração, faz parte. Ei, pessoal, faz parte essa atração, né? Não falei, mas não é tudo, porque pode acontecer alguma coisa muito maior. Teve uma época no meu Instagram que eu seguia um monte de gente que tinha defeitos, problemas, assim, que era pra eu ficar pensando mais, sabe, refletindo mais sobre a vida, toda vez que eu via algum post deles. E uma delas é a Túria Pitt, eu acho. Ela era linda, modelo, linda. Sofreu um acidente num incêndio, ficou toda deformada, perdeu parte do cabelo, dos dedos, assim, ficou muito feio o acidente dela. E ela estava noiva.
O rapaz quis casar, então casado até hoje, tem filhos e estão juntos até hoje, já tem anos. E ele falou, por quê? Eu quero me casar com você porque eu me apaixonei por você, mas eu amo o que você tem dentro, o que você é. E aí, né, essa hora que a gente vê o que realmente segura um relacionamento. Ter confiança e segurança na aparência física. Já falei que é escrito ali. E aí, entre outros pontos, aqui também nessa aparência física, gente. Altura. Você tem que ter uma certa atração. Por que eu falo isso? Às vezes, acontece também, do rapaz ser muito alto. E aí a menina fica abaixo do ombro dele, assim, fica... muito alto. Ao contrário também, se a mulher for mais alta que o homem, e é o homem que tem que ter aquela, né, o domínio ali, pode ser também que, né, acaba assim atrapalhando um pouco, tipo, a mulher que se sente insegura, mas se a mulher é maior, parece que é ela que dá a segurança. Outra coisa, raça. Gente, aqui tem até textos de profecia sobre isso. E olha, vou falar uma coisa pra vocês, compartilhar algo íntimo meu aqui. Gente, quando eu conheci o Felipe, a gente se conheceu na igreja, e ele estava pregando, eu fui chamada para cantar lá, uma outra igreja, assim, a gente se viu e tudo. E aí, eu lembro que depois a gente começou a conversar, e eu olhava assim, eu lembrava, ele é branco, mas tem cabelo cacheado, mas é branco, eu sou morena. E aí eu pensei, meu pai era branco, minha mãe é morena, meu cabelo cacheado. Quando eu fui conhecer a família dele, eu falei, se toda a família for branquinha, eu vou sair fora. Por quê, gente? Infelizmente, quem é moreno, quem é negro, sabe. Cabelo também, muita gente sofre ou já sofreu com isso. Cabelo cacheado, cabelo crespo. E eu não queria sofrer com isso. Eu lembro que eu vi a minha tia, uma morena de cabelo crespo, casou com um homem branco loiro, cabelo liso. Nossa. Tiveram uma menininha lindinha, morena, cabelo cacheado. E cacheado, não era crespo. E um belo dia, ela penteando o cabelo dela, da filha, o marido solta assim, ó, nasceu com cabelo ruim, puxando sua família. Eu vi na hora, me doeu, eu nunca mais esqueci até hoje. Eu falei, eu não queria escutar isso. Eu já sofri muito por causa do meu cabelo. Assim, né, conversas na escola. E aí eu lembro, quando eu conheci o Felipe, eu falei, chegar na família dele lá, sou todo mundo branquinho, eu não quero nem saber. Aí a primeira coisa que eu vi, eles foram me buscar na rodoviária, desceu do carro o padrasto dele moreno. Eu falei, olha. Aí a mãe cacheada. Eu falei, olha. Tem mais diversidade, tá bom. É uma coisa muito boa, embora eu prefiro meu cabelo liso, mas o Felipe tem cabelo cacheado, e eu entendo, às vezes ele reclama do cabelo dele, não fica do jeito que eu quero, eu entendo, eu também sou cacheado e tal. Mas assim, por isso eu falei essa questão da raça, né? E o Espírito de Profecia até fala sobre isso, mas não é uma questão, gente, de não pode, não é uma questão aqui de ter preconceito, de racismo, não é isso. É uma questão de realmente você estar disposto a isso. Quanto mais parecido, melhor. Vocês vão se entender muito melhor. Um casal, por exemplo, né, parecidos assim, fisicamente, a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. Eu acho muito bacana. Dos dois, assim, essa questão física, eu já vi eles falando alguma coisa assim. Gente, eu não sou de seguir o povo não, tá? Não sei de todo mundo não, assim, de famoso. É só que eu lembrei deles. E quando eu vi o casal, assim, e eles falando, eles estavam do cabelo um do outro. Eu achei legal eles estavam do cabelo um do outro, porque os dois se entendiam bem, tem o cabelo enroladinho, e é isso aí, a gente se entende, tá bom. Não tem ninguém falando um pro outro, seu cabelo é ruim. Eu não gosto dessa frase, inclusive. Imagina, por exemplo, a moça ela é morena e o rapaz é branco. Aí nasce um menino branquinho. Aí só que a mãe, que é moreninha, ela tá passeando com o filho. Aí chega alguém, seu filho, aí pergunta se é filho da moça. Aí você fica como? Constrangida. Porque imagina, uma moça morena, negra, tá com uma criança branca, ou essa criança foi sequestrada, ou ela é babá. Então assim, eu entendo, ela é mais falante, que os animais,
É um conselho para poder meio que resguardar, né? Uhum. Mas que não seja proibido, né? Isso, Mas é uma que seja coisa, resguardado mesmo. um outro ponto. Igual eu falei aqui, pra mim foi importante. Ele é branco, eu sou morena. Aham. Mas pra mim, quando eu vi a família misturada, todo mundo de cabelo cacheado, aí então eu tô em casa. Mas- Não vou sofrer muito. Peraí, rapidinho, enquanto eu ligo o botão primeiro, pode falar, irmão. Perguntar, a questão financeira, você acha que é importante analisar a questão da compatibilidade? Com certeza, eu acho que tá aqui. Eu acho que se não tiver diretamente, vai estar indiretamente. Pode Só falar. lembrando que eu já vi casos até que tem desconfiança, né? Igual ele falou, de traição, porque nasceu diferente da cor. Isso é muita coisa pra pensar na cabeça. Muita coisa. Aí você cria todo o desconforto, fazer o teste de DNA porque não confia na pessoa. Olha que. É triste. Realmente, aí já vai completamente. Outro ponto, gente, de compatibilidade, traços físicos, que é justamente isso que eu tô falando. Presta atenção nisso, porque já vi, isso eu já vi vários relacionamentos. Ah, o nariz dele é muito grande. Eu, tipo assim, né, a pessoa assim, olha, ah não, o nariz dele é muito grande. Aí, se tá te incomodando, então, né? Ah, não, que. Observa isso, os traços físicos da pessoa. Por quê? Porque o bebê pode nascer do mesmo jeito. Né? A criança pode puxar, pode ter até pior, mas a criança pode puxar os pontos que você não gosta seu e dele, e aí a nossa criaturinha ali. Nariz de batata. Você vai nascer do mesmo jeito. Então, mas assim, são coisas pra gente observar. Outra coisa, não se sentir inferior, né, na questão da aparência. Acontece de, sabe, aquele casal assim que às vezes a pessoa fala assim, ah não, ela é muito bonita pra ele. Ó, isso acontece mais, né? Mulher, o homem conseguir uma mulher muito bonita e o homem nem ama essas coisas. Mas você pode imaginar que ele é bom de conversa. Aí nós quer ver, Mas, ao contrário, acontece mais problema, né? De o homem ser muito bonito e a menina talvez não tão bonita assim, porque beleza é muito relativo, mas tem essa questão mesmo, essa insegurança de inferior. Ah, eu não me sinto segura assim, de tê-lo ao meu lado, porque eu acho que vai chamar muita atenção e eu vou ficar com muito ciúme, então vamos prestar atenção nisso também. Idade que eu já tinha comentado. Outro ponto aqui de compatibilidade, gente, terceiro, intelectual. Compatibilidade intelectual. Como é que é o nosso pensamento, nosso raciocínio é parecido? Vamos lá, compatibilidade mental. Uma pessoa mais culta, que já viajou bastante, por exemplo, fala outras línguas, não vai ter a mesma mentalidade de quem viveu a vida toda numa cidade que não tem tanto interesse, viveu a vida toda numa cidade só, no mesmo lugar, não tem tanto interesse em estudar, um vai se sentir superior ao outro, né? Às vezes, um homem de negócios, e aquele cara sabe falar outra língua e viaja, assim, na viagem internacional, e aí encontra a menina ali que, não, se apaixonou, mas a menina nunca sai da cidade dela, nem sonha em fazer uma faculdade, nem... Às vezes até quer ficar assim, de boa na mesma cidade, perto dos pais. E aí? Né? Será que essa paixão vai sustentar? Não vai. Não vai. Agora imagina se for exatamente o mesmo nível intelectual. Tem a mesma frequência, né? A mesma frequência, exatamente. Como que é a nossa mentalidade? O que a gente faz, o que a gente já viveu? Não estou dizendo aqui também, a gente tem que buscar equilíbrio, tá? Eu até recomendo vocês, orem para Deus orientar vocês em relação ao equilíbrio. Porque às vezes pode ser que a pessoa... Aqui eu coloquei dois extremos, né, de um ou de outro. Mas isso também vai de você, do quanto de nível de diferença intelectual que você vai ver ali conversando com a pessoa. Né? Você vai ver, por exemplo, às vezes a pessoa não é tão viajada assim e tal, fala outras línguas, mas a pessoa ela é muito mais desenrolada, mais dinâmica, mais assim, e o outro é mais pacato, mais da roça, mais caipira. Né? Então, vamos combinar. Que eu lembro da Bíblia, a história de Ruth. Ruth era humilde, né? Então ela tinha deuses, né? Então ela escolheu estar com Noemi, né? Porque ela foi viúva, né? Então ela decidiu estar com Noemi. Aí ela conheceu Boaz, né? Ou seja, ela era humilde, né? O Boaz era mais rico. Então assim, ela se adaptou. Isso. Né? Então, E assim, elas também, né? Que ela exatamente. Mas assim, gente, tem umas histórias na Bíblia que até convenhamos. Não
não dá para ser parâmetro. Agora, não estou dizendo que a gente não deve olhar para a Bíblia. Não é isso, de forma nenhuma. Por exemplo, a história de Ruth. O Ruth não, de Esther. A história de Esther. Esther, uma mulher judia que estava lá Também, né? lá em Suzã, lá de Babilônia, e aí foi obrigada a ir para o palácio do rei e foi escolhida. Uma judia foi casar com um rei pagão. Não encaixa. Então, é fora do... Exceção. É uma Tem exceção. exceções ali. Isso, teve um propósito. Aí é outra coisa aí, olha o nível, né, de espiritualidade daquela mulher. 3 dias sem comer, sem beber, e ela fala, e se eu morrer, eu morri. Se eu perecer, eu pereci, mas eu vou lutar pelo nosso povo. Era outra coisa, outro nível ali. Outro ponto de compatibilidade, gente, cultura. Cultura também conta. Olha só, né? Tem muita coisa diferente e não é só sobre outros países, não. Aqui no nosso país a gente tem muita diferença cultural. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui da Isabel. Desculpa, Isabel é uma coisa bem simples. Isabela, né? Uma coisa bem simples aqui. Ela falou que não gosta de coentro. Eu amo coentro. Coentro é muito maravilhoso. E, eu não estou disposta a parar de cozinhar com coentro. Não estou disposta. Então, eu preciso procurar alguém que goste de coentro. Entendeu? É uma questão cultural, né? O pessoal do Sul não gosta muito. Mas não era esse ponto não também, que eu ia falar. É questão cultural, assim, por exemplo, que eu falei em relação ao pessoal do Sul. Que assim, justamente porque eu tive uma influência do Nordeste, mais especial ali em São Paulo, e um pessoal assim mais caloroso, mais acolhedor, bem hospitaleiro. É claro que tem sulista que tem essa qualidade, são características também, né? A hospitalidade deve ser uma característica cristã. Mas tem gente que não é assim, que é mais durão, mais fechado, mais frio. E é típico da cultura deles, né? Então, a gente tem que observar se para você ali faz sentido. Por exemplo, ó, a maneira que foi criado, isso também, às vezes vocês são do mesmo estado, mas vamos observar a maneira como cada um foi criado. Às vezes um teve os pais mais tradicionais, outro teve os pais mais relaxados. Então, um ponto aqui é se observar, né? E vamos analisar ali. Aí, claro, você pode até pensar, eu não tive pais cristãos, mas eu estou aqui buscando. Ótimo. Você vai procurar coisas ali da pessoa, do jeito da pessoa, que vai combinar com você. Por exemplo, aqui, ó, o jeito de lidar com problemas. Tem famílias que o jeito de lidar com problemas é sempre contando para a mãe. E aí, pode ser que a menina se case e ela está lá com um problema no casamento, ela vai querer falar com a mãe. Tem muito casamento que sofre por causa disso. Tudo vai colocar a mãe no meio. Outro ponto, né? Muito apegado à família, que eu já disse aqui. Ou tem famílias que têm o costume de falar alto. Né? Tipo ali da casa deles, falar alto. É uma questão cultural. Você achar que a pessoa vai mudar quando casar com você é complicado. O ambiente, né, que ela cresceu moldou ela. Então, é muito importante a gente observar isso. O temperamento da pessoa. Talvez cresceu sem pai e precisou ser muito independente. Um exemplo, a menina cresceu sem pai. E aí ela cresceu muito independente, foi trabalhar cedo e ela gosta do dinheiro dela. É meu dinheiro, eu não vou dividir com o homem não. O homem vai manter a casa e o dinheiro é meu, para eu comprar minhas coisas. Que é meu, que seu é meu também. Isso, tem muita gente que tem isso, muito casal que tem isso. E não é saudável, né? O ideal é o dinheiro é nosso. Nós casamos, nós viramos uma só carne. O dinheiro é da família, é da casa, é nosso, é para o nosso desenvolvimento. Outro ponto aqui, gente, animais de estimação. Se os dois gostam, vamos ter ou não vamos ter animal de estimação? Se vamos ter, a gente gosta do quê? De gato ou de cachorro, que é bem diferente. Quem gosta de cachorro é um temperamento, quem gosta de gato é outro, basicamente, né? Eu não gostava, não é que eu não gostava, eu nunca tive animal em casa. Mas hoje Deus também me moldou, se pudesse eu tinha todos. Mas não em casa, no sítio. Tenho vontade de ter no sítio.
Na cidade não, dá muito trabalho. Na cidade, no campo, assim, tem cavalo, tem um monte de coisa. Aqui não. A região do país, outra língua, por exemplo, né? Às vezes conhece alguém de outro país, um choque cultural muito grande. Claro que eu digo, que veio aqui para o nosso país e, tipo, né, tem uma diferença cultural muito grande. E aí? A gente tem que ver até que ponto que a gente está, né, aberto a essa diferença. E também tem a questão que a gente vai se acostumando, vai se adaptando. Uma coisa também é a pessoa já estar no outro país há bastante tempo, já se adaptou, já se acostumou. Outra coisa, a pessoa acabou de chegar, nem sabe falar a sua língua direito. Outro ponto, gente, objetivos. Né? Objetivos também é um ponto muito importante a gente olhar e se observar na compatibilidade. O que seria caminhar, casamento é caminhar juntos. O que vocês esperam alcançar daqui 2 anos? Daqui 5 anos? Conversem com a pessoa ali, quando vocês estiverem na conversa certa, na amizade, como vocês aprenderam ali, a amizade certa ali, vamos conversar a respeito, que seja também no namoro. Quais são os nossos planos? Daqui 2 anos, o que você quer fazer? Daqui 5 anos. Vamos supor, né? E aí, o sonho dele, meu irmão, o sonho dele é ser um missionário de viajar o mundo. E aí ele falou pra mim, né? Ele já tá com 24 anos. E aí eu perguntei pra ele, né, uma vez, assim, acho que foi ano passado. Mas e aí? Né? E aí? E a namorada? E a menina, assim, uma mulher que está interessada, uma moça, e aí? Aí ele falou assim, eu até interesso às vezes, aí olha assim e tal. Aí ele falou, mas eu começo a conhecer, aí ela fala assim, ai, meu sonho é ser mãe, é morar na minha cidadezinha. E ele falou, não dá, eu quero viajar muito. Eu quero que ela queira ir comigo, assim, ó, para todo lugar, para os Estados Unidos, para a Europa, lá para o Oriente, lá para o outro lado. Aí eu falei, ó, graças a Deus, tem alguma coisa ali que ele tem noção disso ali, bem forte. Eu conheço alguns casos reais. Por exemplo, congresso aqui. Você acha que estão os casais, todos os casais, às vezes tem casos só minha esposa, o marido não gosta de mim. Entendeu? Isso. Lá em Palma mesmo, nós temos alguns casos que vai fazer alguma coisa, a esposa vai e o marido não gosta de ir, entendeu? Aí, isso é correto. Exatamente, irmão. Né? Tá na mesma fé ali, mas um tem uma ambição de crescer. E olha, gente, ambição é diferente de ganância. Infelizmente, a nossa cultura colocou ambição como uma coisa ruim. Não é ruim. Ganância que é você querer dinheiro a todo custo, passar por cima das pessoas, fazer coisa errada. Agora, ambição é você querer algo maior, algo melhor. Então, por exemplo, sonha em ter uma casa muito boa, grande, assim, e sonha assim, aquele porcelanato, eu quero aquela cozinha assim, com uma ilha, sabe? Eu quero um sítio desse jeito, daquele. Aí o outro, pra mim não faz. Não, pra mim até apartamento serve. Vocês não vão estar na mesma sintonia. Um tem o sonho de... A menina tem o sonho de ser mãe. E aí? E você tem o sonho de ser pai? Ou ao contrário, né? O menino tem o sonho de ser pai, a menina não tem... Eu e o Felipe, por exemplo, quando a gente estava conhecendo, a gente conversou sobre isso e a gente viu, nenhum dos dois tinha sonho de ser pai nem mãe. Ótimo, então bora casar. Hoje, a gente já passou muito tempo junto, a gente já fala assim, vamos ver, né, se a gente pode ser. Hoje a gente já conversa sobre a possibilidade de ter. Mas foi uma coisa ali, um processo que antes nenhum dos dois queria e estava tudo certo. Outro ponto, gente, o que acontece é que nesse ponto aqui de objetivo, a gente traz também uma infelicidade muito grande quando há essa incompatibilidade. Gente, o objetivo da sua vida aqui tem a ver com o seu propósito de vida. E aí o seu propósito de vida deixa eu ver. Você tem um chamado, você gosta muito de cozinhar, cozinha muito bem, ama comida.
e conheceu ali a mensagem da reforma de saúde e você viu que Deus tem uma obra médico-missionária através da alimentação e você encontrou seu chamado. Eu quero ter um restaurante vegetariano, eu quero ter um negócio assim de comida. E aí vai ser numa cidade, porque você não vai fazer isso no campo, né? Um restaurante. Tem que ser numa cidade grande, porque um restaurante vegetariano para dar, né, um lucro para você, é numa cidade grande que vai ter um público. E aí? Peraí. Aí o outro fala assim, né? Não, peraí, cidade grande, chamada pro campo, é pro campo. Mas você pode morar no campo e ter o seu ministério na cidade. Deus precisa de ministérios na cidade. Ou isso vai depender do seu chamado. Aí, seu chamado é esse, por exemplo, montar um restaurante vegetariano ali na cidade. E aí? E a outra pessoa? Ah, ele quer ser um agricultor e ficar o dia todo lá. Ó, pode ser que dê certo. Ah, não, o propósito dele é ser um missionário lá na Janela 1040. E aí, Janela 1040 é uma região do mundo, ali perto do Oriente Médio, que é uma região bem carente, assim, de... Refugiados, né? até tem lugares muito bons ali, pessoas ricas também, só que lá a religião principal não é o cristianismo. E tem muita gente que vai pra lá e se falar de Jesus pode ter problemas de ser perseguido, até de ser preso e tudo mais. Então, às vezes a pessoa tem o desejo de fazer alguma coisa assim e o outro ali, por exemplo, né, tem o sonho do restaurante ali vegetariano. E aí o que acontece? Ah, a gente vai decidir ficar juntos mesmo assim. Alguém vai ter que abrir mão do sonho. Então, Mayara... E esse sonho tem a ver com o seu propósito de vida. Se você abrir mão do seu propósito de vida, você vai ter um peso de Deus sobre a sua consciência, que foi o chamado que Ele deu para você, e você vai sentir uma infelicidade, porque, gente, todo mundo, todos vocês todos aqui, quando você encontra a pessoa certa para viver o propósito de Deus para a vida de vocês, o propósito de vocês se unem, nossa, é tudo maravilhoso. Vocês enfrentam as coisas, vão ter dificuldade, mas é outra coisa. Vocês ali têm o mesmo pensamento, nós estamos no mesmo propósito. Eu e o Felipe, é obra médico-missionária, nosso foco é verdadeira educação, é obra médico-missionária e educação. A gente também tem um chamado muito grande para a educação. A gente pretende ter uma escola missionária e também a clínica natural. E a gente sonha com isso desde que a gente se conheceu. A gente sonha em ter, e a gente se prepara para isso, e a gente fala sobre isso, a gente planejou esse congresso, os dois, assim, sabe, super empolgados. Nossa, a gente vai estar com aqueles jovens lá, e aí o André, por exemplo, hoje comentou comigo, talvez a gente poderia ver um espaço menor para fazer um congresso só para jovens. Aí eu comentei com o Felipe hoje, o André comentou comigo, eu comentei com o Felipe depois, Felipe, bora fazer. Por quê? Porque a gente ama isso, entendeu? Aí eu animo. Entende? Não é sanguíneo não, ele não é sanguíneo, ele é colérico. E eu sou sanguínea. Mas o propósito dos dois, assim, sabe? A gente gosta de trabalhar com jovens, adolescentes, com essas coisas. Então você vê que a coisa flui. Então, rapidinho aqui. Então, vamos lá. Então seria interessante para nós, né, jovens, quando formos conhecer alguém, encontrar uma pessoa disposta. Então vamos lá. Se eu sou cristão, não conhecemos a mensagem ainda, né? Não conhecemos o sábado, a saúde. Então, encontrar uma pessoa disposta, caso a gente receber a mensagem de saúde, receber a mensagem de Deus único, nós, não, vamos, sim, você aceita? Eu também aceito também. Então, encontrar uma pessoa disposta, caso receber uma mensagem, os dois vão aceitar. Seria interessante encontrar uma pessoa assim, então, né? Para quando for namorar. Disposta. Sim. E aí, mudanças. Isso. E aí você tem que ver, na verdade, o propósito de vocês dois. Por isso que o ideal é, antes de você namorar, é você saber qual é o seu propósito. Porque aí quando você se encontra, qual é o seu propósito, o seu objetivo de vida. E aí a gente vê se realmente combina e dá pra gente unir aqui. Eu vou correr aqui. Ela sonha, aqui ó. Ele deseja ser missionário e sonha com uma esposa que o acompanha em suas viagens. Ou ela sonha em estudar e montar seu próprio negócio. Né? Então, cada um com sonhos muito diferentes. Tem sonho que pode ser diferente, mas combina. Né? Mas tem sonho que não combina de jeito nenhum. Aqui, outro ponto, objetivos, né?
Qual é? Você quer ter filhos, carreira, lugar para morar. Conversem sobre isso com a pessoa que você estiver conhecendo. No caso, um apoiando o outro, né? Isso. Você pode. E primeiro conversar sobre, né, onde você quer morar, onde você pretende morar, finanças, né? Como que a gente vai trabalhar, vai lidar com a finança? Porque tem homem também que vai ter aquela coisa assim, não, ó, o dinheiro é meu, eu ponho as coisas na casa e só. E aí tem várias mulheres, várias irmãs já comentaram isso comigo, assim, de sofrendo, porque eu tenho que ficar pedindo para comprar uma calcinha, porque ela não trabalha, para comprar um desodorante, eu quero um perfume, sabe, um creme pro cabelo melhor, ele não dá dinheiro, tem que ficar pedindo. O Espírito Crescer até fala sobre isso. E quando só o homem trabalha, ele deveria dar um dinheiro para a esposa todo mês para ela fazer o que ela quiser. Ela não precisa prestar conta para ele. E por que isso? Não é que ela vai gastar à toa. Não, ela é uma mulher virtuosa. Mas ela precisa de outras coisas, gente. E aí, outro ponto aqui, gente, ó. Como eu já expliquei, na verdade, para vocês, a diferença de ambição e ganância, eu já falei. Olha esse texto aqui, falando justamente sobre essa questão de ambição, para mostrar para vocês que ambição não é errado. Querida juventude, qual é o alvo e propósito de vossa vida? Tendes a ambição de educar-vos para poderes ter nome e posição no mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir? De poderes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual? De poderes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Nada há de errado nessas aspirações. Podeis, cada um de vós, estabelecer um alvo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas. Olha só. Aspirai à altura e não vos poupeis trabalhos para alcançá-la. Olha aqui, ele está incentivando. Vai, busca mesmo. Você sonha em ser alguém grande, em ter muita influência. Se eu sou chamada a ganhar dinheiro, porque é delicado falar sobre isso. Parece que a pessoa que quer ganhar dinheiro está errada. Que é pecado falar se você quer ganhar dinheiro. Mas a pessoa, se a pessoa tem um chamado para isso, para fazer grandes coisas, para ter muita influência, o que o José fala aqui? Não poupeis trabalho. Tem outra tradução que fala, não poupeis esforços para alcançar. Vai, rala. Se o seu chamado é esse, vai. Que Deus vai abençoar, vai abrir as portas. Porque tem lugar para todo mundo. Inclusive, gente, o livro Administração Eficaz, de Ellen White, é muito interessante. Ele é um compilado de textos só sobre finanças. É muito interessante que ela fala, deixa bem claro lá, que Deus, na verdade, queria que o seu povo fosse próspero. Todo o seu povo fosse próspero. Porém, tem gente que não vai permitir, porque ela fala que é a maioria. Porque se vier muito dinheiro, a pessoa vai desviar o coração. Irmão, uma observação, está fazendo um impacto de quando a gente autônomo de entrega de livros, para todo lado, inclusive lá para nós já chegou vários, porque tem pessoas muito condição. Isso! Comprando esse livro. E aí ela fala. Se não tivesse. Exatamente, e aí ela fala que, infelizmente, ainda a gente não está com o coração preparado para ter riqueza, mas ela fala, Deus precisa de um povo com dinheiro. Deus precisa, ela fala, para quê? Para manter essa obra, para subsidiar essa obra, para alcançar outras pessoas ricas. Um rico alcança melhor um rico do que um pobre um rico. Né? A mentalidade, na verdade, a companhia que um e o outro tem é diferente. Então, Deus precisa de gente em todos os lugares. Caso aqueles que pensam em casar-se não queiram fazer amargas, infelizes reflexões depois do casamento, precisam tomá-lo objeto de considerações sérias, atentas agora. Dado precipitadamente esse passo, é um dos meios mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e moças. A vida se torna um fardo, uma maldição. Pessoa alguma pode, com mais eficácia, estragar a felicidade e a utilidade de uma mulher e tornar-lhe a vida mais pungente fardo que seu marido. E ninguém pode fazer a 100ª parte para despedaçar as esperanças e aspirações de um homem, para lhe paralisar as energias e arruinar-lhe a influência e as perspectivas
como sua própria esposa. Olha só. Um e o outro têm o poder de arruinar a vida do outro. É da hora de seu enlace matrimonial que muitos homens e mulheres datam seu êxito ou fracasso nessa vida. Nessa vida. Não é só na questão amorosa que você estraga a sua vida se você se relaciona com a pessoa errada, você se casa com a pessoa errada. Ela estraga a sua vida completa, a sua existência. Está aqui a referência do texto. Quisera poder fazer com que a juventude visse e sentisse seu perigo, especialmente de fazerem casamentos infelizes. Fé, agora finalmente chegou a fé, fé também é importante. O que a fé significa na vida de uma pessoa? Qual a importância dela? Agora eu para vocês a pergunta, qual a importância da fé na vida de uma pessoa? Sem fé não existe justiça. Então você precisa ver o que a fé significa para você está no mesmo nível na vida da pessoa. Porque há jogo desigual dentro da fé. Tem gente que está na verdade presente e tem gente que não está. Eu vou ter que correr, desculpa. Ser correto, ser sincero, guarda do sábado, programas que assiste, alimentação, vestuário, ser fiel, dízimos, ofertas, culto, filhos, tudo isso está relacionado com a fé. Que, na verdade, é a sua vida. Como você pode ser um com uma pessoa que não tem a mesma fé que você? E, como eu falei, aqui não é só, do grupo tá bom. Não. Vocês têm o mesmo pensamento, vocês estão na mesma direção. Deus não dá a sua sanção. Sanção, gente, é bênção. Deus não dá a sua bênção a uniões que Ele proibiu expressamente. Olha só. Nunca se deve o povo de Deus aventurar em terrenos proibidos. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Mas, demasiadas vezes, o coração não convertido segue seus próprios desejos e formam-se uniões matrimoniais não sancionadas por Deus. Os que professam a verdade desprezam a vontade de Deus, desposando incrédulos, perdem-lhe o favor e fazem dura a obra do arrependimento. O incrédulo poderá ser dotado de excelente caráter moral. O fato de que ele ou ela não atende às reivindicações de Deus e negligenciou tão grande salvação é razão suficiente para que se não assume tal união. E aí tem Deuteronômio aqui que fala, em Deuteronômio fala... Alguém abre para mim? Abre aí. E aí, dê pra gente. Deuteronômio 7, 3 a 6. Enquanto abre ali, o sétimo ponto é personalidade. E aí, vocês vão analisar um ao outro o que vocês suportam, o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Se a pessoa é amável, agressiva, alegre, ambiciosa, agitada, esperta, calmo, competitivo, metódico, conservado, curioso, decidido, descortês, descuidado, desinibido, direto, discreto, distraído, dominante, econômico, emotivo, engraçado, esportivo, extravagante, familiar, sincero, infantil, inocente, insensível, irreligioso, leal, lento, maduro, orgulhoso, sonhador, perfeccionista, caprichoso, organizado, educado, precipitado, preocupado, reservado, sensual, rigoroso, simples, social, comunicativo, teimoso, vaidoso. Coloquei uma lista aqui para vocês tirarem foto e ver o que a pessoa tem e o que ela não tem, que te agrada ou não. Mas faz lá o slide. Se você suporta, vai suportar essa diferença ou não. E aqui eu não vou nem ler, mas isso aqui é o que está em Mensagem aos Jovens, lá de Mixo também, né, que ela fala para o rapaz o que ele deve ter, o que ele deve procurar, e para a moça também. Deu o verso pra gente, por favor? Do 3 ao 6. Isso. Tampouco estabelecerá casamento com elas. Não dará sua... Tampouco estabelecerá casamento com elas. Não dará sua filha a seu filho, nem a sua filha tomarás a seu filho, porque elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir, para servir a outros deuses.
e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e vos destruirá repentinamente. Mas assim lidareis com elas, destruireis os seus altares, e quebrareis as suas imagens, e derrubareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como um povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra. Olha só, gente. Deus escolheu você, a gente vai terminar aqui agora. Deus escolheu você para um propósito muito especial. E você tem o poder de elevar a sua vida, de multiplicar, de ter muito mais força ou de destruir a sua vida. Deus proíbe expressamente o julgo desigual. E lembrem-se, o julgo desigual vai muito além da fé. Vocês viram aqui, engloba tudo isso daqui. E, agora que vocês sabem, cabe a vocês analisarem melhor o parceiro de vocês. E para acabar, eu quero oferecer um produto aqui para vocês, muito interessante, que pode ajudar vocês na escolha. Pode soltar aí, 1 minutinho. Observação importante. Eles não são um casal adventista, e eles estão apresentando para vocês algo que nós dizemos que nós somos o povo da verdade, o povo da luz, temos a verdade e é outro povo que está ensinando sobre isso. Então, observe, né? Estou falando isso para o quê? Vocês relevarem a aparência deles, a religião deles, e observem o que eles vão falar aqui para vocês. Algo muito importante que raramente a gente vê no nosso meio alguém falando. Apresentando o produto mais quente do mercado no momento. O parceiro incompatível. Ele vem em 2 versões, para homem e para mulher. Cristiane, quais os benefícios da versão para as mulheres? Olha, Renato, o marido compatível é demais. O aspecto mais legal dele é que ele é quase perfeito. Ele é bonito, se veste bem, te faz sentir todo especial. Mas ele é 5 anos mais novo que você e age como uma criança. Você vai sentir a mãe dele. Já na versão de luxo, ele ganha bem, tem um carro importado, te leva aos melhores restaurantes, mas tem um pequeno problema de ser fiel a uma só mulher. O bom desse produto, Renata, é que você é quem define o quase. E na versão masculina da esposa incompatível, ela também é quase perfeita. Tem boa aparência, inteligente, amiga, cuida bem da casa, mas sempre põe a mãe e o pai antes do marido. Já na versão de luxo, ela é atraente, sexy, mas bem comportada, faz melhorar a sua imagem diante dos seus amigos, mas também é decidida a nunca se submeter a um homem. Aproveite, porque estamos numa promoção especial. Se você comprar agora, você vai levar grátis o kit divórcio, que já vem pronto para assinar e com direito a um advogado também. Atenção! O marido e a esposa incompatível só podem ser comprados pelo site euqueroumadordecabeça.com.br ou enviando um e-mail para eusei@quevoumearrepender.com.br. E lembre-se do nosso lema: Pra que esperar se você pode apressar? Gostaram, né? Que bom. Então, gente, eles falam sobre isso também. Eles falam muito sobre casamento. E dá pra gente reter muita coisa, viu? Reter o que é bom. Agora eu quero convidar as meninas aqui pra cantarem. A Anne e a Mirelle, elas vão cantar uma música aqui pra gente encerrar. Meu glorioso Senhor, a
já vai embora amanhã cedo ou hoje à noite? Nenhum que estão aqui? Maravilha, então. Eu não sei. Não sabe? Tá. Você? Vai? Ok. Então, desde já eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Foi muito bom, está sendo muito bom estarmos juntos aqui. Quero agradecer a cada um que nos ajudou aqui, que cantou, que trouxe música, que tocou, que colaborou arrumando as coisas, limpando. Muito obrigada, porque isso é muito importante. E agora, gente, quero convidá-los a se colocar de joelhos para a gente fazer uma oração e a gente encerrar aqui. Ah, sim, eu vou ver. 6:30. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este sábado que se findou. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. E nós queremos te clamar, Senhor, que trabalhe em cada coração aqui presente. Te agradecemos, Senhor, muitíssimo por esse congresso estar acontecendo, porque mesmo com duras provas, com dificuldades, o Senhor tem abençoado. Nós vemos a tua presença, a tua atuação e te clamamos, Senhor, que venha se apoderar deste lugar. Porque, infelizmente, tem pessoas aqui que ainda estão com o coração duro, que ainda estão com o coração contra a tua vontade. E nós te clamamos, Senhor, que o teu Santo Espírito vá trabalhar no coração de cada uma dessas pessoas. Mas para quem já está aqui, quem já está com o coração aberto, que o Senhor venha nos inundar com o teu Santo Espírito. Que venhamos ter a mente transformada, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos por este dia aqui, o teu santo sábado, com todos esses irmãos, podendo partilhar da tua palavra, podendo te adorar. E te pedimos, Senhor, que nos santifique para que esses dias se perpetuem pela eternidade. Amém. Nós te rogamos, ó Pai, agora especialmente por tudo que foi aprendido aqui até então. Que isso fique inculcado na mente desses jovens, que eles venham estudar mais em seus lares e que eles sejam santificados pela tua palavra. Que eles tenham poder, Senhor, para vencer o maligno, para eles encontrarem a pessoa compatível com eles, para eles entenderem qual é o seu chamado e ter uma vida de muito sucesso, de glorificar o teu santo nome, ó Pai. Que eles sejam instrumentos nas tuas mãos e que a vida deles seja repleta de alegria, Senhor, e não ao contrário. Nós te rogamos, Senhor, por cada jovem aqui. Não deixe que eles se percam, Senhor. Nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.